Olá, galera. O intuito aqui nessa sequência de resolução de questões é que a gente possa perceber a diferença em se utilizar o teorema do impulso-momento, que é representada, né, por essa equação. Impulso corresponde à variação da quantidade de movimento de um corpo apenas, né, em comparação com a equação do princípio da conservação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento total do sistema antes é igual à quantidade de movimento total do sistema após o fenômeno físico. Lembrando que aqui é uma soma vetorial, então o resultado será um vetor. Aqui também é uma soma vetorial, o resultado será um vetor. Aqui também o impulso é um vetor e a variação da quantidade de movimento também é um vetor. Então, quando utilizar a primeira equação e quando utilizar a segunda equação? A segunda equação está relacionada a mais de um corpo, ou seja, se a gente tiver na questão mais de um corpo e os seus dados, né, massa, velocidade, aí sim a gente utiliza o princípio da conservação da quantidade de movimento. Caso contrário, quando a questão foca em apenas um corpo, a gente usa essa equação. Muito cuidado com a quantidade de movimento, porque aqui é ΔQ. ΔQ é a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E aqui é uma subtração vetorial. Isso atrapalha muito. A gente vai ver isso, provavelmente nessa questão. E essa outra equação é uma soma vetorial. Então, aqui é a quantidade de um corpo, né, mais a quantidade do outro corpo, B. Vamos imaginar que sejam dois corpos antes, né? Então, a gente vai fazer uma soma vetorial. Então, note a diferença. Aqui é uma soma vetorial e aqui é uma subtração vetorial, que na verdade é uma soma também, mas tem uma certa diferença. A gente vai ver. Então, quando utilizar a equação do princípio da conservação da quantidade de movimento, quando a questão abordar mais de um corpo, e quando a gente vai utilizar, e o sistema foi isolado, viu? E quando a gente vai utilizar essa equação do teorema do impulso-momento, é quando a questão se referir a apenas um corpo. Então, eu vou deixar essas anotações aqui, porque na leitura dessa primeira questão a gente já vai perceber que a gente vai utilizar a primeira equação, não a segunda. Eu acredito que seja a única questão que a gente vai utilizar essa primeira equação, mas ela é bem significante aqui nessa questão, porque a gente vai ter que levar em conta a ideia vetorial, ok? Então vamos lá. Uma esfera de massa 20 gramas. Aqui a gente vê um problema, né? A massa não pode estar em gramas, então eu vou converter 20 gramas para quilogramas. A gente divide por 1000. Dividindo por 1000, o resultado dá 20 sobre 1000. A gente pode cortar um zero, vai dar 0,02. Ou então, se preferir, pode deixar 2 sobre 100, ok? Quilogramas. Estava com a velocidade de 4 metros por segundo e volta. Essa expressão, né, e volta é muito importante, porque eu vou representar em vetores e você vai perceber como utilizar essa subtração vetorial aqui. Ó. Então, vejamos. Ó. E por que a gente vai utilizar essa equação aqui e não da conservação da quantidade de movimento? Porque ele foca em apenas um corpo que bate numa parede rígida e volta, como está aqui. Ó. É uma esfera que bate e volta. Então, percebam a importância de se entender vetores, né? Então, você tem uma parede rígida aqui, a esfera vai em direção à parede, ou seja, está nesse sentido e nessa direção, com uma certa velocidade inicial, a gente sabe quanto é, que é 4 metros por segundo, e ela vai retornar. Retornar significa dizer que o vetor mudou de sentido e direção. Mudou de sentido, na verdade, direção não. Então, ele vai voltar com uma certa velocidade final. O que acontece aqui é o seguinte, quando a gente for utilizar essa equação, impulso é igual a ΔQ, porque ele quer o impulso nessa questão, ó, ele quer o resultado do impulso, a gente vai ter que fazer a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas isso é uma subtração vetorial, como eu afirmei aqui, ó, é uma subtração vetorial. E o que é uma subtração vetorial? Vejamos,
esse mais aqui do QF significa mantenha o vetor quantidade de movimento final. Então, o vetor quantidade de movimento final vai apontar para a esquerda. E aqui significa some, ou seja, coloque na frente o vetor inverso, o vetor que a gente vai ter que inverter, né, o sentido. A gente vai somar, ou seja, colocar na frente o vetor invertido QI. QI ou Q0, não importa, aponta para a direita. Só que ele vai acabar apontando para a esquerda. E aí a gente vai fazer uma soma, na verdade, não uma subtração. Então a dica é a seguinte: quando essa fórmula é sempre menos, né? Mas se o corpo ele bate e volta, esse menos vai se transformar num mais, numa soma numa adição, como a gente viu aqui, ó, uma adição. E quando o corpo ele for para frente e que ele receber um impulso e continuar indo para frente, aí sim a gente vai fazer a subtração, porque esse vetor vai mudar de sentido, né? Vai acabar se transformando numa subtração. Então, gente, quando é que a gente vai utilizar essa primeira equação, né? E quando é que a gente utiliza essa segunda? A segunda a gente vai usar na maioria das questões que tem por vir, né? Porque envolve mais de um corpo. Mas nessa questão a gente nota que ele está preocupado apenas com um corpo de massa 20 gramas, né? Que bate e volta. Então a gente vai utilizar essa equação do impulso-momento. A gente vai fazer aqui agora. Apagar aqui tudo. E a gente vai resolver agora a questão do zero, né? Então, lembrando que a questão deu a massa, né? Ele deu a massa de 20 gramas, a gente já converteu. E a questão pede um impulso. Então, representando isso numa figura, a gente tinha a parede rígida, a esfera vinha com uma certa velocidade inicial de 4 metros por segundo, é um vetor, né? E ela retorna com a velocidade média de 3 metros por segundo. Aqui vai diminuir, né? Então, vou botar o vetor pequenininho. Aqui, 3 metros por segundo é a velocidade final. Bom, o que a gente aprendeu é que para cada velocidade, né, para cada corpo com uma certa rapidez, com uma certa inércia, esse corpo ele também tem quantidade de movimento. Então, eu vou representar com um vetor aqui em verde, que é o vetor quantidade de movimento inicial, que a gente vai calcular, e aqui é o vetor quantidade de movimento final. A gente vai calcular agora. Lembrando que são vetores, aqui vetor também, né? Então vamos calcular. Quem é Q0? Q0 é a massa do corpo multiplicada pela velocidade inicial, que dá massa 0,02 multiplicado pela velocidade que é 4. Então aqui dá 0,08 quilogramas vezes metros por segundo. Agora vamos para a quantidade de movimento final. É a massa multiplicado pela velocidade final. Isso dá massa 0,02 multiplicado pela velocidade final, que é 3 metros por segundo. O resultado é 0,06 quilogramas vezes metros por segundo. Mas lembrem que cada vetor aponta num sentido e numa direção, né? O vetor Q0 aponta para a direita e o vetor QF para a esquerda. Então, o que ele quer na questão é que a gente calcule um impulso. Mas a gente sabe que um impulso é um vetor, que é o resultado do ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento que o corpo sofreu, né? Então, o impulso será quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Só que aqui não é uma subtração de números, aqui é uma subtração de vetores. Se a gente subtrai 0,08 por 0,06, ou o contrário, enfim, vai dar 0,02, né? 8 menos 6 dá 2, né? 0,02. A gente poderia cometer esse erro, marcar a alternativa errada, né? Mas, na verdade, como a esfera volta, como ele afirma aqui, ó, volta na mesma direção, a gente vai acabar somando, porque um vetor, diante dessa subtração, vai mudar de sentido, que é o vetor Q0. Q0 que apontava para a direita, passa a apontar para a esquerda. Então, o que acontece é que aqui vai se transformar numa soma algébrica, né? Quantidade de movimento final, mais a quantidade de movimento inicial, que dá 0,14. Esse seria o resultado. E notem, por que soma? Porque lembrem que esse vetor Q0 que apontava para a direita,
ele vai acabar apontando para a esquerda, porque a operação pede isso, ó. A operação pede menos Q0. Menos Q0 é inverter o sentido do vetor Q0. Q0 apontava para a direita, passa a apontar para a esquerda. E note que para a esquerda também nós temos QF. Então aqui é uma soma de dois vetores. Esses dois vetores estão se somando, não mais subtraindo, como a equação indica aqui, né? Então muito cuidado com isso, ok? E essa questão, lembrando, está relacionada a apenas um corpo. Por isso que a gente utilizou a equação do impulso correspondendo à variação da quantidade de movimento. Mas vejam as outras agora.